Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje finalmente eu vou contar para vocês o que eu achei do Kiwi Ears Quartet. Um foninho intra-auricular fechado que custa ali entre 100 e 110 dólares e diferentemente do que eu burramente falei no vídeo de unboxing, ele não tem 4 armaduras balanceadas por lado, mas uma configuração tanto inusitada, com 2 falantes dinâmicos e 2 armaduras balanceadas por lado. Me perdoe a burrice. Além disso, ele tem 2 chavinhas para alterar a sonoridade do fone que podem melhorar, mas também podem piorar as coisas. O Quartet vem nessa caixinha aqui bem normalzinha assim da Kiwi Ears, até gordinha, que tem 3 jogos de ponteiras bem parecidos com os demais Kiwi Ears, né? Nada demais também. Com essa case, que é normalzinho também, nada demais nem de menos. E cara, o cabo da Kiwi eu adoro. Esse cabo é bom demais. Olha isso aqui. Trançadozinho super solto, muito levinho, pretinho básico, discreto, show de bola. E o fone é aquele em resina moldado universal. Lembra diversos outros modelos aí, tipos da Leijuly, por exemplo, todo feito em resina aí, dá pra ver? E ele tem alguns ventes aqui. Eu no unboxing burramente falei que ele era full BA, mas ele não é. Ele tem 2 drivers dinâmicos e precisa de ventes para deslocamento de ar. Então por isso que ele tem esse furinho aqui. Mas cara, fone bem sólido assim. Eu gostei desse padrão dele aqui, sei lá, esse negócio meio purpurinado aqui, mas ficou bonito, cara. Essa cor roxa aí ficou legal, assim, é escuro, é relativamente discreto. Só o lance é que o bocal dele, além de estreito, ele é meio curto, sabe? Então você precisa de uma ponteira que dê uma inserção ali razoável para ele ficar mais firme no ouvido, porque ele é até grandinho, tá vendo? Mas é um fone muito bem feito e ele tem também aqui as famigeradas chavinhas de tuning. E é só usar aquela chavinha extratora de chip GSM para poder mexer nelas aqui e alterar o tuning do fone. O Quartet é super sensível a 110 dB por miliwatt em 32 ohms, o que significa que ele toca de qualquer coisa. E ainda por cima, quando você liga as 2 chavinhas ao mesmo tempo que tem nele, ele fica ainda mais sensível, tocando também até de uma batata. E para mim ele ficou um fone bem confortável porque ele tem aquele design moldado universal, muito bem feito. O isolamento dele também é bem legal, daria uma nota 3,5 numa escala de 1 a 5. E o destaque para ele é o cabo, que realmente é muito bom, super levinho, super discreto ali, pretinho básico, bacana, tem um caimento legal, sabe? Não embola nem se você quiser. E a única questão que eu tenho com a ergonomia dele é só o bocal, que é lisinho, daquele tipo que não retém ponteira, sabe? Pode acontecer de quando você for tirar o fone, a ponteira ficar agarrada dentro do ouvido, que é bastante desagradável. Mas e aí, como é que esse fone soa? Bora lá então falar do som dele e como a própria publicidade da Kiwi Ears afirma, o Quartet tem o intuito de trazer uma sonoridade ali mais divertida, sobretudo focada em graves. E ele faz isso de certa forma, mas eu confesso que eu não curti tanto assim a maneira como eles fizeram aqui. E tonalmente falando, ele passa a sensação de ser um fone mais em V, com graves e agudos mais para frente, médios recuados. E cara, eu vou te falar que eu normalmente gosto de fones em V, mas o Quartet não caiu muito bem para o meu gosto. Eu já te falo porque assim que vocês clicarem no botão de joinha, comentar aqui embaixo e, claro, se inscrever aqui caso ainda não seja. E eu vou primeiramente falar da sonoridade dele com as chavinhas de tuning desligadas e depois eu faço um panorama geral do que muda nas 4 possíveis combinações que tem ali, alterando cada uma e, felizmente, elas realmente alteram o fone consideravelmente, diferentemente de outros fones que tem no mercado com chavinhas decorativas. E vamos começar falando do que pode ser interessante nesse fone, que sem dúvida são os graves, e ele tem uma quantidade considerável de principalmente médios graves, com extensão até ok, mas realmente com foco ali na região média grave mesmo, que são bem cheios, bem presentes, daquele tipo que tem um preenchimento no ambiente mesmo, sabe? Como se tivesse ali um ambiente tomado de graves. Mas eu não achei a qualidade aqui muito boa e eles estão mais para relaxados, sabe? Não tem muito punch, não tem muita velocidade. Eu também senti falta de mais fisicalidade e qualidade, tipo que eu falei que rola lá naquele fone Thor Mjolnir, que eu fiz review há não muito tempo, é aquela pegada mais sísmica mesmo, sabe? Capaz de meio que chacoalhar as ideias ali. Era algo assim que eu esperaria de um bom basshead da Kiwi Ears. Mas realmente nele, quando você tem uma predominância de baixos, por exemplo, eles preenchem quase totalmente o ambiente, tipo na música Starcatchers do Mark Lettieri, com uma galera muito boa aí, que o Kiwi mostra os baixos bem cheiões, sabe? Junto com a bateria, preenchendo o ambiente quase que totalmente numa sequência ali pesadona, só que ao mesmo tempo macia e até interessante para esse tipo de música. E o Quartet não é um fone muito técnico, talvez em função dessa predominância de graves, mostrando um palco bem comprimido com recortes de instrumento ali meio turvo, sabe? Com pouca definição, sem detalhes muito ricos também. Dá a impressão que tá tudo acontecendo junto ali ao mesmo tempo, no mesmo plano, sabe? Não que ele seja embolado ou, sei lá, congestionado, mas os recortes de instrumento não se destacam entre si, sacou? E os médios dele estão mais para calmos e fechados, e apesar de não serem escuros, eu senti falta de definição aqui, sabe?
falta aquele contorno nos instrumentos e principalmente a nitidez. Isso fica ainda mais perceptível em vozes que eu acho que dá para dizer que ficaram meio, aquela coisa meio sem alma, sabe? Faltando aquela presença física. É como se ele mostrasse um timbre incompleto. Isso, de certa forma, deixa todos esses médios mais calmos e suaves, mas o jeito que foi feito aqui não ficou de um jeito que eu aprecio um fone calmo, sacou? Tipo um BQYZ Topaz, ou até mesmo algum mais caro, tipo um Campfire Audio Andromeda, que são calmos, mas não perdem definição, não perdem naturalidade, diferentemente do Quartet, que acaba não soando tão natural assim para mim. A região aguda dele também não me agradou e, apesar de não ter um brilho exagerado, eu achei que ela tem uma incoerênciazinha que tira algumas coisas do lugar e desloca o timbre de alguns brilhos, coisa que eu costumo chamar aqui de brilho perdido, que é quando um instrumento mais estridente ou metálico, tipo um prato de bateria ou alguma percussão mais metálica, toca e parece que tem alguma coisa a mais ali batendo fora do lugar que não faz parte daquele instrumento. Sabe quando você tem aquelas calças bag cheias de bolsa assim e esquece uma chave ali misturado com umas moedinhas em algum dos bolsos, fica aquela coisa batendo, às vezes você nem sabe de onde está vindo aquele barulho, fazendo aqueles barulhinhos brilhantes aleatórios. É meio que isso que rola na região aguda do Quartet quando você escuta um rock ou um metal com muita bateria, por exemplo. Agora, brincando com essas chavinhas atrás dele, até que ele pode melhorar sim, mas também pode piorar. Eu preferi as chavinhas na posição 0 e 1, né, com a primeira chavinha desligada e a segunda ligada, porque melhora consideravelmente a definição de médios e os agudos ganham mais coerência, ele perde um pouco desse brilho perdido que ele tem. Ainda que não fique espetacular, é a configuração para mim mais interessante nesse fone. Já com as chavinhas na posição 1 e 0, né, a primeira ligada e a segunda desligada, as vozes ficam meio etéreas e os graves ganham mais dominância. O fone fica com uma atmosfera meio pesadona, sabe, como se tivesse entrado num nevoeiro ali. Ele melhora um pouco também a questão dos agudos e fica mais calminho, que pode ser interessante para quem quer um fone mais anestesiado e mais suave mesmo. E por fim, com as duas chavinhas ligadas, apesar de deixar o fone consideravelmente mais fácil de tocar, a impedância dele cai no geral, é definitivamente a pior configuração dele para mim, porque ele fica com a sonoridade realmente muito chapada, tocando ali entre os olhos, sabe, os médios ficam ainda menos definidos, então essa é a configuração que eu definitivamente não recomendo e piora bem o fone. Eu pude compará-lo com o Syngot EM6L, que está ali no mesmo patamar de preço de $100, e os dois têm kits e construções de boa qualidade, embora eu prefira o cabo do Quartet, mas eu acho a concha do EM6L mais rebuscada. O ajuste do Quartet é mais firme para mim, com um pouco mais de isolamento do que o EM6L, que é um pouquinho raso, mas é confortável também. E o Quartet tem essas chavinhas que de fato alteram a sonoridade do fone, né? O EM6L não, então o Quartet acaba sendo um pouquinho mais versátil. Em termos de sonoridade e equilíbrio tonal, o EM6L é nitidamente um fone mais técnico e equilibrado, com melhor separação de instrumentos, espacialidade e principalmente detalhamento. Uma das coisas mais evidentes quando eu testei os dois lado a lado é a dinâmica. O M6L é muito superior nesse quesito, sendo que o Quartet dá aquela sensação do som meio chapado, igual eu falei, como se a música tivesse comprimida, sabe? Comparando os dois diretamente, o Quartet é tipo como você escuta uma mix ali da década de 90, no meio da Loudness War ali, que a galera comprimia muito, sabe? Me dá um pouco essa sensação. O M6L não, ele é mais abertão, tudo soa mais definido, mais claro para mim. Os médios do M6L são bem mais nítidos e naturais que no Quartet, com contornos e timbres muito melhores. Inclusive o M6L é um fone com timbres excepcionalmente bons, eu vou falar disso lá no review dele. O M6L tem um perfil mais de bass heavy, com mais extensão ali, de graves mais firmes mesmo. Já o Quartet tem um perfil mais para bass head, com mais médios graves, só que menos sensação de chão. Por fim, os agudos do M6L são de qualidade muito superior ao do Quartet, com muito mais coerência ali, brilhos e timbres mais corretos e extensão também melhor. Vamos então para a nossa conclusão, gente. Eu vou primeiro sumarizar aqui o que eu mais gostei nele, que ele é um fone bem confortável e com bom nível de isolamento. Ele tem chavinhas que efetivamente alteram o som do fone, deixa ele mais versátil com isso. E ele pode ser um fone legal para quem gosta de graves cheios, só que com uma pegada ali mais macia, sabe? E o que eu menos gostei nele é que ele não tem uma sonoridade muito dinâmica e nem espacial. Para mim também faltou definição em médio, sobretudo vozes. Fica muito perceptível que elas ficam mais etéreas. E a região aguda dele também não é das melhores, mesmo que a gente altere ali as chavinhas, sabe? Que dá para melhorar um pouquinho sim, mas também não é grandes coisas. Então, gente, nessa casa de $100, pelo menos para o meu gosto, tem coisa muito mais interessante. Mesmo para quem quer um tuning mais basshead, a gente tem outras opções legais ali, tipo um Fearless Barcelona, um Campfire Audio Honeydew, entre outros fones aí. Mas também temos lançamentos com perfil bem legal na faixa de $100, tipo o próprio Syngot M6L que eu comparei aqui e, cara, é outro mundo para mim, um fone muito mais interessante. Então é isso, gente. Infelizmente eu não gostei muito do Kiwi Ears Quartet, né? Ele tem um conjunto legal ali, interessante, mas a
sonoridade dele não é pro meu gosto. Pode ser que tenha alguém que curta esse perfil tonal, mas na minha opinião eu não recomendaria. Então é isso, gente. Isso foi minha visão sobre o Kiwi Ears Quartet. Foi enviado pela Linsou, que não pediu para falar nada, parceiraça do canal aqui. Valeu, Linsou. E é isso, gente. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!